Shalom, shalom, shalom. Shalom, povo de Deus. Docteur Zanga tem que olhar cada um lo bisale zomo na aqui. Doutores não só passar, falar em vão, o trabalho não é manifesto. Tá lá, bana nzambi baiba ba una ba témoignage na ba miracle. Os filhos de Deus são conhecidos pelos testemunhos dos milagres. Donc te centre ya madame. Um bom sempre, um bom doutor. Baiba lango na batuko bazobika na miso o zomona. É conhecido, dá-se a conhecer do nível que o Senhor está a operar, ou no nível que o doutor está trabalhando, as pessoas estão a ter vários testemunhos. Essa questão é aqui se tem. Não tem a ver nada com o remédio. Essa questão é aqui se a comprometer. Ou não com os comprimidos, não. Questão é aqui se a maite. Ou não com as ervas feitas, não. Mas o problema é que a batunde bazobika. O problema é que as pessoas aqui estão a ter soluções. Ba pesa ka brevet, ou ba pesa ni na mutu o ya ba pesa ka mutu na sali propriété. Dá um prêmio àquele que venceu na pessoa que está a mostrar o seu trabalho. E aí agora ele se mirou que shalom Jesus. Eu digo mais uma vez para vocês, shalom. Mas o outro la gonorrhée. Eu vou falar sobre a gonorreia. Outro bem na gonocoque, infecção. Gonorreia é infecções. Bon, sans plus tarder définition. Você vai dar a sua definição. Est une maladie sexuellement transmissible. É uma doença sexualmente transmissível. MST. LST em francês, em português, DST. Donc il nous dit que maladie sexuellement transmissible. Doenças sexualmente transmissíveis. Elles sont très fréquentes dans le monde. É muito frequente no mundo. Elles sont dans le monde pour la nuit. No mundo por quê? Pour l'élo. Porque hoje Sexe n'est comme le col de yabato. o sexo tornou como se fosse comida para as pessoas. Et tout ça dans le règlement d'ordre dans le côté. E nós utilizamos o sexo fora do seu regulamento de ordem. Et voilà faut tirer un souci à biso bon. E aí a culpa é mesmo nossa. Ozo ka igre ba siki na bien même kololo yebi ko na période mabe, o pesi papa whisky abela. Você está comprando muito bem o seu período mágico, sabe que aquele não é o tempo para fazer sexo, você vai injetar o pai para fazer sexo. Nyoso wana, Tudo isso. sexe bozo sala na ba presse nyoso. Fazendo sexo em qualquer lugar, Na ngonga nyoso. em todo momento. Na muntu be o yebite. Como se você não conhece, Ni o yebi famille na ye. nem a sua Kama família. ne bokuta kama o sexo. Se encontrar na última não falei ninguém, buca pondo lelo, lamba lelo, lia lelo. Et yango zo mona sio que maladie sexuellement transmissible. Isso você vê doenças sexualmente transmissíveis. Cette maladie affecte autant les hommes que les femmes. Essa doença afeta mais os homens que as mulheres. Cause ya maladie yango ezalaka nini? A causa o quê? Ya gonorrhée yango. Da gonorreia. Et cause nango ezali nini ba batterie nécessaire. A sua causa é bactérias necessárias. Gonorrhée. Gonorreia. Il s'agit d'une bactérie nommée gonocoque. Ela surge de uma bactéria chamada gonocoque. En gros négatif. En gros négatif. Em grandes negativos. Une fois des organismes, Tu vê que os organismos, la bactérie commence à se multiplier et provoque les symptômes types de la maladie. e as bactérias vão se reproduzindo e provocam um sintoma da doença. Donc ce qui est quotidien, Quando entra, et ben nous développer. vai Et reproduzir. le fait qu'il y ait une infection sur la mine, E quando as infecções vão se il y a multiplicar, une infection sur les potable. isso toda a infecção é ferida. Donc tant que la maladie va y E quando a doença vem, ce qui est moi aussi, se for mulher, na opexé na bico ça la rapport sexuel na mobilité. eu sempre digo não faz relação Só sexual. que sabe como vale? Se for Na gol, bico ça la não tem. eu também não Mais ceux qui faz. vont ça me balai. São os dois. Traitement va le na bilo me balai pour ça traitement il y a une infection pe les autres ya mabota. E tratamento é para os dois, é para o casal, para os dois, por aquilo que afeta até a família. Et ba bactérie on est provoquer ba symptômes pour trouver la maladie. E aquela bactéria é que provoca o que nós chamamos a doença. A personne qui a un risque, il y a une maladie ou une banane. Quais são as pessoas que têm risco de ter a doença? Les personnes sexuellement actives et en particulier les personnes qui n'utilisent pas la préservative. As pessoas ativas sexualmente e as pessoas que não utilizam o preservativo. Préservative pour la biso. Para nós somos casados, temos uma única mulher em casa. Não é necessário utilizar. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Porque tudo que Deus criou é bom. A créé la règle moi Criou um período da mulher, période de bien, na période de mabé. o mal e o bom. Période du père à Rosela.
Também por desesperar. Donc yo yebaka kolanda ba énorme wana. Ou isso você saber respeitar as regras. Yango ba banali mingi tozozwa po tozolinga kolanda ba droiture ya Nzambe te. Porque estamos tendo uma vez porque nós não queremos seguir a retidão de Deus. Et tant que você dizer mingi ba kapo, c'est la Bible qui dit que on va passer délai. Quando você utiliza a pesadelo, você tem muitas mulheres. Ozobanga. Tens medo. Põe sur sida. Talvez assim. Mais sida peut être infection. Sida também é uma infecção. Ou peut être infection. Também é uma infecção. Faites très attention. Tenha muita atenção. Banga Nzambe. Tema Deus. Banga Nzambe. Tema Deus. Ndimela pe Yesu Kristo. Também quer Jesus Cristo. Ou mela pe na malade na pon ndimela Yesu Kristo. Está de mal com a luz, você não crê em Jesus Cristo. Et les hommes plus que les femmes. Mais os homens do que as mulheres. Les personnes qui ont des partenaires multiples et qui ne se protègent pas. Há pessoas que têm várias parceiras e não se protegem. Et les nouveaux-nés aussi. E os recém-nascidos também. Si la mère était porteuse, Se a mãe era portadora, moi on appelle maman au soir. também o filho diretamente terá. Mais si vous avez cet homme et pas il y a moi il y a mon bal. Agora, os sintomas da gonorreia nos homens. Et chez les hommes en général, en cas de cet homme, ceci se manifeste à 2 ou à 10 jours. Nos homens, a relação ou a gonorreia, o sintoma de gonorreia se manifesta de 2 ou a 10 dias. Mais pas y a si le voit les autres les dans la carte, à quoi ils ont un gonocoque, puis la service, on vend dans la mot, il y a un autre kabula. E a mulher, como aquilo é algo interno, ela vai recebendo os sintomas, as bactérias, as infecções, vão começar a distribuir aos homens. Mais pas y a ceux qui ont 2 jours, 10 jours et manifestent la maman. Mas aos homens é diferente. No período de 2 ou 10 dias, a gonorreia fica se manifestando. Après la contamination, en général, après une relation sexuelle à risque. Depois da relação sexual em risco. Urétride, où est la carte, il y a prostate. O útero, aquilo que está dentro do prostate. Inflammation du urétride, c'est-à-dire, on a même un liboso et vimibal. E você sente inflamações no pênis. Apparaissent en général 4 à 20 jours. Aparece geralmente de 4 a 20 dias. On a pembeni a penina, on a maman bimi. Você sente, ao longo do seu pênis vai saindo. Yo ben on le dit go hernie de bali. Isso chama não embumbi. Il y a un c'est-à-dire que cet homme déjà une infection. Aquilo que detecta já que são sintomas de infecção. L'urine se manifeste par une urine phonate. E aquilo vai se manifestar numa urina fenal. Abondante. Abandonante. Tranchant les linges. E les hommes qui s'allègent. destrói os rins. Au moins, la mibali yango mi bazala goloko au moins tant suba masuba esaka pasi et puis masuba tant ezobima ezobebisaka linge ba tache na sous-vêtement. E você vai ver que o homem que tem a gonorreia, quando vai para urinar, você sente que a urina fica a sair com tantas dores no pênis e aquilo vai sujando até a calça. Éventuellement avec des brûlures à niction. Eventualmente até sujidades. Ba brûlure wala tango zo suba, au moins tango subi, masuba zo suba batongo ba zo akoti na bisho gole mba yo na zo ganga ba ebinye na kati na mtu apeni na nyoso wana eza ola sake ozana gono comme ozana infection E wana. você sente homem quando vai urinar, causa tanta dor que fica ali, você tem até compaixão dele e são umas feridas na cabeça do pênis, tudo aquilo são gonorreia. Et de plus, les testicules peuvent être en pleurs, c'est-à-dire, ma testicule n'a au moins les maniques au vimba. Você vai sentir que seus testículos vão começar a inflamar. Nous sommes les gens qui ont des symptômes causant l'infection gonocoque. São sintomas que você tem a gonorreia. Et les gens qui ont des symptômes ne sont pas abassés. Outros sintomas das mulheres, Des pertes blanches, l'incoré, tem espermas brancos, et mon est comme noir, jaune. você sente que se torna amarela. Et ma inflammation, kistute na bango na pembeni na balèvre na bango ba inflammation et vimi. E você sente ao redor da vagina de uma mulher inflamações. Et une inyección douloureuse constante dans suba moi ça soka passe na bas ventre. E quando a mulher vai para urinar, fica a sentir dores.
des douleurs abdominales dans mon Congo, même dans ma reine, vous avez passé on a une infection gonorrhée. Dores abdominais até ao nível da pessoa, você sente que tem grandes dores, são Et gonorreia. un saignement vaginal, c'est-à-dire, les règles, les obimans, avant de règles, nous avons senti les obimans, même les bosseurs, il y a voyagé, nous avons senti pota, nous avons déjà une infection gonorrhée. E você vê antes do seu período retira a saída de sangue. E quando o sangue fica saindo, você sente feridas ao redor da sua vagina. La douleur pelvienne, E dores même dans mon bosseur rapport, quando você está fazendo relação nous sexual. avons senti ça ne passe mon bosseur rapport sexuel. Você sente quando está fazendo relação sexual dores. La démagaison anale. E você vai sentir demagações anais. Coulement depuis au niveau de l'itoum tinanus, on a senti qu'on a souvent maquilla, et bien ça a tous les parties génitales. E você ao defecar vai começar a ficar sangue, pus, tudo aquilo destrói, é gonorreia. Du sang qui se trouve, qui se dépose sur le papier de toilette après les toilettes. Donc, quand on a la toilette, quand on a senti maquiller, on a maillot, dans le papier ou bien dans la niche, c'est déjà des infections gonorrhées. E quando você pode fazer as necessidades de pegar o papel higiênico, fica limpar, sente que sangue colou no papel higiênico, tudo aquilo são sintomas de infecções e gonorreia. Na niveau, il y a miso ya bana na yo bini boboti. E aos olhos dos nossos filhos, On sentit que mon appel comme porter dans ce moment, mon azo dikandika, azo kwanza miso donc c'est la vie mon appel, azo déjà infecté na infection de cigarette maman. e você vai sentir como que aquela criança já tem a gonorreia ou tem a infecção contaminada da sua mãe quando fica coçando toda hora nos seus olhos. Gono, A gonorreia et même na stérilité. também leva a mulher numa esterilidade. Exemple de choses ba kreta bino amokala. Hapa que falando toda a mulher, Mokela wapi so wapi ba pesa ko ba antibiotique makasi. fora não sei aonde eram aqueles remédios. Na zone ça ba kreta ya mobiete. Coisa para você que não foi bem tratado. Yeba onge banda ba kreta mokuna. E você foi tratado, Si siko o santara vraiment que o bota kate. até você não tem filho. Ok, infection nyonso. Toda infecção Eza pota. é ferida. Ok, pota nyonso. Toda ferida, Avant ba kreta ngo. antes de ser tratado, Faut pas désinfecter ngo. tem que ser desinfectado. Na eko corriger. Eu fui corrigir. Na eko pesa o peku yonto tana moza docteur médecine traditionnelle ya ndaku ya bonganga. Eu vi dar também curso para você que é doutor de medicina natural tradicional em casa de quimaneirismo. Et là, il se changer de position na yo ngo ba ndimina ko te pozo pesa ka nombre ba mai ba zoi ba te nombre ni ba bomi la ba bidon. Eu quero dizer para você, muda o seu comportamento. Você dá, vou dar sede de água nas pessoas que você não entende, por beber tanta água. Ya mona ebisi bino gonocoque. Eu disse para você, a gonorreia Eza maladie mo très dangereux. é uma doença muito O perigosa. ezo pour ma population. Mata a população Ezo pesa ba ba e stérilité. dá esterilidade Moi si pe mobile. ao homem e na mulher. O soit traitement. Depois, Mais le cola ba désinfecter ka pota te avant ba pesa traitement. conforme não fosse desinfetado de acompanhar o tratamento, Ti siko za ga ngo. até você tem, Ti siko. até hoje, Ya mozo mona ozo comprendre te. você não entende. Ba peso ba tonga ndenge na ndenge. E deram pica de várias maneiras. Ba antibiotique ndenge na ndenge. Mas para tipo de Mais remédio, ti siko ozo bota pete. até você não tem Mais filho. kanisa malamu. Pense bem. Obela gonocoque kala. Você já gonorreia há muito tempo. Si le fils kala. Há muito tempo. Kala. Ah, mas Sililo. até hoje. Ngai. Eu. Nalingi. Eu quero. Yo prospérer. Você prospere. En tous Em égards. todo sentido. Et osala na bonne Tenha santé. boa saúde. Yango na yebisi yo. Eu digo para você, Olanda muto ya gauche te. não siga à direita, Olanda ya droite nem à te. esquerda. Soit kaka mu numéro wana. Pega o número, Benga. liga, Yaka. vem. 24 heures sur 24 heures. 24 sobre 24 Oya horas. ba ozo santé na Vamos la. receber para você ter boa Ozo saúde. be santé ya bien. Recuperar boa saúde. Ozo la santé ya bien. Tenha boa saúde. Santé c'est la première chose. Saúde é a primeira coisa. Shalom. Obrigado.